Voltamos. Viu, gente? A gente não fugiu. Mas, gente, só um minutinho que a gente vai ter que voltar o microfone aqui, tá? É, Mas vai falar, não. então, gente, né? A gente gravou aquele vídeo, tem pessoas que assistiu. A gente teve aí a reunião, a gente parou, a gente voltou a gravar para trazer para vocês agora, de fato, né? A prática, vamos dizer assim, das coisas que nós trouxemos, né? A prática, o que aconteceu com a gente, o que que a gente vê que está acontecendo com a humanidade neste momento, o que pode estar acontecendo com você. Porque é a energia que está no planeta para um único objetivo: a ascensão, a sua ascensão. E antes da gente começar a falar, né, sobre o que a gente descobriu, me veio uma coisa aqui para falar quando eu falei essa palavra ascensão. É, sabe o que acontece? Eu observo que toda essas informações que vêm nos canais e nas pessoas, né, sobre a ascensão ainda está no aspecto muito teórico. E que as pessoas estão muito assim, viajando na maionese sobre ascensão. E que a grande maioria acha que já está pronta para ascender. Será? Bom, a gente descobriu que a gente não estava. E que se tivesse gerado um flash solar no momento que a gente estava ali, a gente não sabe como que vai ser, ninguém tá sabendo como que vai ser. Não, não tinha como. E não é sobre merecer ou não merecer. É, Se a gente for por frequência, merece a frequência que você está. e aí eu ia falar, é sobre frequência, é sobre energia. É sobre aonde está a sua energia, a sua consciência. Quando eu falo consciência, é o seu espírito, é a sua alma, é o seu ser, é o seu ser como um todo. Né? E aí eu vejo muitas pessoas falarem assim, ai, não, é que eu acesso o meu eu superior, e aí meu eu superior fala isso, isso e isso. Então eu tô bem. Ou também eu vejo muitas pessoas falarem assim, não, mas eu já fiz várias coisas, eu já fiz reiki, eu já fiz isso, eu já fiz tudo, tratamento energético, e acha que tá bem. Comece a considerar que tem uma camada mais profunda dentro desse oceano que você não acessou ainda, que foi o que aconteceu com a gente. Então, vamos lá? Vamos lá. Começa comigo? Sim. Tá. Então, o que aconteceu, né? Assim, eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre o que que eu descobri num processo há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. Quando eu falo muitos anos, é tipo 6, 7 anos atrás. Passa tão rápido, né? Enfim, que eu não sabia e tinha passado por um processo quando eu era criança, por uma situação quando eu era criança, por volta dos 3 aos 5 anos de idade, não tenho exatamente a idade que foi, que eu, quando criança, passei por um abuso sexual com o meu pai e que isso repercutiu uma série de problemas na minha vida. Falência financeira, falência em relacionamentos, não só relacionamento amoroso, mas de modo geral com as pessoas, é, falta de propósito na vida, é, uma série de situações que minha vida não andava, que estava um problema, que eu já tinha feito faculdade, eu não trabalhava na área, e eu falência financeira, que eu tive falência financeira, e problema físico, eu tive problema nos olhos, que é decorrente da situação que aconteceu. Então, eu já contei essa história aqui. E eu achava que tinha me curado e que estava tudo bem. E que, na verdade, o meu momento era
acender a minha consciência ainda mais para o aspecto espiritual. Porque talvez eu vou trazer assim, porque talvez alguém se identifique com isso. Pois bem, e aí aconteceu que teve toda a situação que nós, eu e o Gonçalo, a gente, depois de uma constelação que nós tivemos aqui, depois de um processo que ele viveu, de descobrir situações com a qual ele estava, a gente se conectou e descobriu que nós somos chamas gêmeas, e a gente se uniu, e a gente, e aí nesse processo teve todo um processo para a gente morar junto, e a gente trazer o que Deus sempre nos intui, e a gente foi intuído de casar oficialmente, por causa de um propósito com relação a isso. E dentro disso a gente começou a viver algumas situações de muitas discussões. Muita discussão, assim. Ao mesmo tempo que a gente viveu uma fusão muito profunda de amor com Deus e de amor, assim, que a gente sentiu o nosso espírito se fundir mesmo em um só. A gente viveu isso durante algum tempo, mais de um mês, e depois a gente viveu junto ali, e esse processo foi mais de 5, 4 meses, mais ou menos. Aconteceu que a gente começou a lidar com a vida, com os problemas da vida, os desafios da vida, que esses desafios da vida, esses problemas, ativou gatilhos inconscientes em mim e no Gonçalo. Os gatilhos inconscientes vinham de situações que eu me via e que inconscientemente ativavam um estado de estou em perigo e eu precisava me proteger. E a maneira como eu aprendi quando criança me proteger é de uma forma me isolar sozinha ou discutir. E o gatilho que disparou nele de medo e que acessou algumas coisas aí. Então, nós vamos falar o que aconteceu com a gente, e dentro dessa fala vai ter um aspecto também de trazer luz e consciência ao que a gente conhece sobre a psique do ser humano, porque a gente já fez muitas formações, agora a gente está estudando psicanálise, por exemplo, ainda mais profundo, tá? Então, eu sou formada em constelação familiar, em epigenética, em leis biológicas, o Gonçalo em programação neurolinguística, em expansão de consciência. Nós temos um estudo com relação a como se dá a manifestação do comportamento humano através do inconsciente. Então, quando a gente, o ser humano, vive uma situação na vida e dispara um gatilho, o que que é dispara um gatilho? Aciona um botão que está relacionado a um trauma que viveu na infância. E que se esse trauma não for curado, não foi curado, a pessoa começa a reviver aquele trauma de uma forma diferente aqui como adulto. Então foi isso que começou a acontecer comigo. Vou falar de mim, foi isso que começou a acontecer comigo. Eu comecei a acessar muitos traumas de outras vidas que eu tive, outras vidas, outras, né, reencarnações, outras encarnações que eu tive, muitos estupros, muitos traumas nesse aspecto, até que o inconsciente ele vai indo por camadas, camadas. Não é tudo de uma vez, porque a gente não aguenta. Por isso que a espiritualidade fala, não dá para dar um flashlight tudo de uma vez, porque não aguenta, porque vai vir assim, emerge tudo que está lá no fundo do oceano. Então vem uma coisinha, aí vem outra, 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 aí vem outra. Porque acessar essas memórias dói. Essa é a condição humana, dói. Por quê? Porque causou dor na criança. A criança que passa por situações de traumas dói. E eu vou falar que todo ser humano passa por situação de trauma. Não existe um que não passou por situações de trauma. Pode ser desde o mais violento ao mais brando, teve um trauma. Não tem como. Isso é a condição que nós vivemos neste planeta de terceira dimensão. Por isso que está sendo feito o quê? Uma limpeza. A limpeza do quê? Do inconsciente, dos traumas de todos nós. E aí,
a gente foi passar por um processo de renascimento. Tipo, tivemos que renascer, gente. Não, Tivemos mesmo. tivemos que renascer. A gente até pegou um livro do Osho, que o Osho intuiu a gente para ler numa página assim, que ele fala exatamente isso. Vai ter que renascer. Tem que renascer, renascer das cinzas. E o processo que eu estou fazendo é exatamente esse. Estou acessando o arquétipo da Fênix, estou renascendo das cinzas mesmo. E aí, é claro que eu fui descobrindo que eu vivi esse abuso dos 5 aos 12 anos e que aconteceu um monte de coisa. Só que eu não tinha acessado ainda uma memória que aconteceu comigo aos 6 meses de vida. Que quem cuidava de mim era a minha avó, que minha mãe trabalhava. A minha avó, ela tinha muitos problemas. Minha avó, parte do meu pai, tinha muitos problemas. Inclusive, minha mãe falou assim: ai, parecia que ela tinha um problema mental. Porque naquela época não se dava muito lugar para olhar para essas coisas, né? A pessoa tinha um comportamento estranho, meio não sei o que lá, ai, tem problema mental, mas ninguém olhava para isso. E esse processo de renascimento é muito profundo, porque ele vai da raiz antes, lida com todas as crenças que a mãe tinha antes da concepção, que o pai tinha antes da concepção, que a mãe e o pai tinham no momento da concepção, o que que aconteceu e o que aconteceu na gestação, o que aconteceu no período da amamentação. Tudo isso está impregnado neste fundo do mar, que é o seu inconsciente, que é o meu inconsciente. Então eu comecei a acessar todas as informações que vinha do que eu vivi. Então tudo, inclusive lá nas cartas de Cristo, tá escrito lá como que acontece a concepção e a como que impregna no momento da concepção a consciência do pai e a consciência da mãe que se impregnam na hora da concepção, não é isso, né? Sim. Na hora da concepção. Toda a consciência do pai e da mãe, elas colapsam e elas entram no momento da concepção. Toda a consciência do pai e da mãe. Toda a consciência do seu pai, toda a consciência da sua mãe colapsa, entra lá no seu ser, E, no seu mental, no seu emocional, que está começando a. e é toda a consciência, não diz assim, toda a consciência que o pai e a mãe sabem. É toda a consciência, aquilo que nem eles sabem mesmo que eles têm dentro da sua consciência. Aquilo que passa para gente, da mesma forma que passa para nossos filhos. E o que eles não sabem, ou o que você não sabe, representa 95% da sua mente. 95% você não sabe sobre você, sobre o que você viveu, sobre por que você tem esse comportamento, porque você está vivendo o que você está vivendo, o que está acontecendo. 95%. Bom, e aí eu comecei a acessar todas essas informações. E aí tem muita coisa, né? Aí eu descobri, eu vou falar porque a gente tem um integrante do grupo, que ele é médico aqui, e ele foi obstetra. E aí, quando eu comentei isso, ele confirmou, ele falou, nossa, tem várias mulheres que falam isso. Gente, a gente não tem ideia do que impregna na consciência daquele ser que está se formando naquele momento. E aí foi perguntar pra minha mãe, mãe, como é que foi? Aí eu descobri que eu nasci, quer dizer, minha mãe ficou grávida e ela não era casada com meu pai ainda, eles casaram porque estava grávida. E aí eu descobri, mas como é que foi? Aí ela falou assim: ah, eu fiquei grávida de perna. Talvez algumas mulheres estão se identificando com o que significa isso. E aí eu fui perguntar para ela o que significava aquilo. Ela foi me responder. E aí a gente comentou isso no grupo e o Rafael, que já foi obstetra, ele começou a confirmar que as mulheres falam, tem essa fala. Só que essa fala, e aí eu falou assim: ah, e aí eu fiquei no momento assim meio com nojo. Essa fala impregna
esse pensamento, o sentimento que a mãe e o pai estão vivendo no momento da concepção impregna no inconsciente daquele bebê que está sendo concebido naquele momento. E aí eu saquei por que às vezes eu vou para os lugares, eu tenho que lavar as coisas porque eu tenho nojo. E minha mãe sentiu nojo na hora. Começa aí, gente. E eu tô explicando o que eu acessei para vocês verem que tá lá nas cartas de Cristo e a gente quando lê, né? Ai, olha que legal, mas como é que é isso na prática, na vida, o que acontece? Onde que você pode descobrir isso na sua vida. O que que a Sheila está trazendo agora que você pode investigar na sua própria vida? Sobre comportamentos, pensamentos que você tem, sentimentos que você sabe que tem, mas nem sabe de onde que vem. Eles incomodam você e na prática é desse jeito. Aonde que na sua vida isso pode estar acontecendo? Obrigada. E aí descobri, então, nesse processo, já tinha acessado essa memória que aconteceu comigo, que aos 6 meses de idade, a minha avó que cuidava de mim, ela estava cuidando, limpando, dando banho, mas eu me vi um bebê deitada assim numa bancada e ela enfiando o dedo na minha vagina. Então eu acessei essa memória um dia em casa e foi muito forte o que eu acessei, foi tão forte que eu chorava que nem um bebê, né, mãe? Bom, por várias horas. Eu chorava que nem um bebê. Eu vi um tipo, eu estava dentro daquele corpo que não podia falar o que estava acontecendo e eu via como se o meu espírito ali, a minha alma ficava sacudindo, se sacudindo ali dentro daquele corpo, recebendo aquela violência. E na hora que isso aconteceu, aí veio assim, porque a gente trabalha muito forte com o senhor e a senhora de Arcturus, com os arcturianos, né? A gente tem esse trabalho com os arcturianos. E aí eles vieram e ativaram um processo de cura ali muito forte em mim, que eu consegui sair daquela situação que eu estava, né? Naquele momento. E claro, naquele momento eu consegui sair porque a energia de cura que tem das geometrias sagradas dos arcturianos é imediata. Atua imediato, assim, é muito forte. Ele começa a trazer e a acessar coisas que a pessoa precisa ter consciência dos traumas de infância. Inclusive, tem geometria da cura arturiana, que é cura de traumas da infância e curas sexuais, inclusive, tá? E aí aconteceu que depois disso, depois de um mês, a gente passou por esse processo de renascimento e eu acessei de novo essa memória porque precisava extrair do meu corpo, porque às vezes quando o que acontecia, a gente às vezes entrava numa discussão totalmente inconsciente, a gente não sabia de onde que vinha, a gente achava que até que era ataque. E o meu corpo, ele ficava num estado de alerta, lembra, amor? Sim. E eu sentia dor, 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 dor. Eu até falava para ele, eu falei, meu corpo todo tá doendo, tá doendo, tá doendo. E era por causa dessa situação que eu vivi aos 6 meses e que não sei quanto tempo que eu vivi ali, minha avó cuidando de mim, deve ter sido por muito tempo, porque foram outras coisas que eu acessei. E aí, depois que eu fui crescendo, 1, 2 anos de idade, eu não tenho, por exemplo, eu tenho essa parte aqui do meu queijo, a minha boca, ela é meio anestesiada, eu não sinto. Se eu enfiar a agulha aqui, eu não sinto. Como eu sinto sensibilidade aqui. E aí eu fui questionar, porque muito tempo eu venho questionando por que que eu tenho isso, porque eu sei nas leis, na nova medicina germânica, não existe doença, não existe existe algo emocional que bloqueou o processo ali no corpo. Bom, aí outro acesso que eu tive foi que a minha avó, ela me batia e eu vi uma imagem dela metendo a mão assim, com muita violência e com uma
emoção e uma energia de muita raiva. Muita raiva. Gente, a raiva era. Eu acessei assim, a raiva é para criança é como um monstro que não tem gigantesco assim. A criança acessa é um monstro, é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que não tem dimensão do tamanho que é esse monstro. E essa raiva que estava no meu inconsciente, que eu estou liberando, porque é um processo de liberação, é que fazia com que alguma coisa disparava e a gente discutia. Alguma coisa disparava e a gente discutia. Então não era sobre o que a gente estava vivendo, era sobre o que minha criança tinha vivido e tinha recebido essa raiva no corpo, no emocional, no mental. Então não tinha condição nenhuma, gente, assim, de chegar aqui e gravar vídeo, canalizar a mensagem, não tinha condição, porque olha só, qual é a energia que eu estava, meu inconsciente? Na raiva. E aí isso é uma coisa que a gente quer trazer muito para vocês. Por isso que a gente falou assim, a gente não tinha condição de acender nesse momento. Se tivesse o momento ali. Por quê? Porque o inconsciente estava com a âncora aonde? O meu? Na raiva. A raiva não ressoa com amor. A energia da quinta dimensão e da ascensão é amor incondicional. Então, onde que estava o meu inconsciente? Na raiva. Que eu nem sabia que eu tinha tanta raiva assim. Que não era minha, que não é minha, que é da minha avó, que é dos meus ancestrais, que naquele momento foi impregnado no meu ser. E o Osho fala muito sobre, já falou muito aqui sobre isso, muito, que é a coisa que a gente está falando. Na teoria, eles já passaram as informações. Agora vamos viver na prática. E aí a gente está vivendo na prática coisas que a gente não tinha acessado ainda. Eu já tinha passado por muitos processos de cura. Eu sou formada em hipnoterapia, passei por processo de cura com hipnose, com constelação de familiar, com leis biológicas, com AVC. Eu passei por vários. E aí teve. Vamos agora sair mesmo desse estado ainda de inconsciência que eu tinha, que era. Eu nem sabia que tinha tanta raiva. Tanta raiva. Era muita gente. Ainda tô liberando ela, de tanto que tinha. Por quê? Uma pessoa que cuidou, que na verdade isso não é cuidar, não é, né? Que fez esse tipo de violência com um bebê, com uma criança. 100% das pessoas passam por situações semelhantes, parecidas, um pouco diferente, não importa. Por que que a gente sabe 100%? Porque a gente atende muita gente. Quando a gente vai investigar a história dela, tem lá, apanhou. Se você apanhou, você pode ter certeza que tem um monte de coisa para você se curar aí dentro. Vamos começar por isso, apanhar, né? Se você apanhou, se você recebeu gritos, se você recebeu olhares que amedrontam, se você recebeu castigo, se você foi esquecido de forma, às vezes, inconsciente em algum lugar, se você, enfim, É. tem muita coisa. Tem muita coisa para curar. E como a gente falou lá no outro vídeo, lá no livro do Telos, que foi canalizado, que é uma mensagem do Adama, e ele está trabalhando com a gente vai trazer alguns vídeos para vocês, que a gente está trabalhando aqui no Projeto das Estrelas, para vocês acessarem isso também. Não é possível acessar o código da ascensão se tiver alguma coisa para ser curada ainda, algum trauma. Esse é o momento que a humanidade está vivendo e que a espiritualidade está nos enviando de mensagem. Vocês, você, eu, nós todos, o trabalho agora não é ficar recebendo mensagem, o trabalho é se curar. Esse é o trabalho. Se curar. Tudo precisa ser curado. E aí, eu acessei um monte de coisa com relação a isso. Doía tanto, eu gritei.
Era um processo de respiração, mas doía tanto, 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 gente, que a minha mão, ela ficava de um jeito que doía tanto que parecia que eu ia arrancar a minha mão, de tanta raiva que estava sendo liberada. A energia da respiração ia liberando tudo aquilo. E aí vem a conscientização do que está vivendo hoje diante do que aconteceu lá quando eu era criança. Por que que eu estou vivendo isso hoje? É a resposta do que aconteceu com a criança. Esse momento, o que a espiritualidade está nos trazendo é: olhe para o fundo do mar, dentro de você, lá no seu inconsciente. Tem muita coisa que você não conhece que está aí dentro que precisa emergir, precisa subir para você poder limpar tudo isso, curar tudo isso e você estar em fluxo puro como uma criança. Então a gente começa a acessar algumas mensagens que Jesus deixou para a humanidade que as pessoas não entendiam. Por exemplo, abandonar pai e mãe. O que significa isso de fato? Eu vou deixar a casa dos meus pais? Isso é um começo de entender que você não precisa dos seus pais. Começa aí. Abandonar pai e mãe é abandonar tudo que veio do seu pai e da sua mãe. Desde toda aquela coisa que eu falei do começo da concepção. Se livrar. Tudo. Se livrar, se libertar de tudo. Porque o seu pai e a sua mãe, mesmo que tenha desencarnado, não está fora de você, está dentro de você. Está aí dentro, circulando na sua corrente sanguínea, circulando no seu emocional, no seu mental. Deixa eu trazer uma coisa. Uhum. O abandono de pai e mãe é muito diferente de não honrar ou desonrar pai e desonrar mãe. Ninguém está falando disso. Você precisa honrar pai e mãe e abandonar pai e mãe. Abandonar o que de pai e mãe? Abandonar tudo o que não seja amor incondicional. Então, comece a avaliar o quanto que tem de amor incondicional real que você recebeu de seu pai e sua mãe e ao ponto de que você possa só vibrar nisso, porque isso vai ser acesso para você ascensionar. Agora, tudo que não é amor incondicional de pai e mãe e que está prendendo você em um sistema de crença, um paradigma, uma realidade que não ressoa com a evolução que você diz que você quer para sua vida, isso a gente precisa abandonar. Todas essas sombras que a gente inconscientemente projeta na vida e na humanidade e acaba vivendo uma sombra da vida dos pais ao invés de estar vivendo a sua manifestação de Deus, a manifestação da deusa de Deus em cada um de nós. É, porque se abandonar pai e mãe é abandonar os traumas que viveu, abandonar o que escutou do pai e da mãe, abandonar as crenças que o pai e a mãe têm e que impregnou no seu inconsciente. É muita coisa, gente. Não é pouco, não. Honrar pai e mãe significa você ir para a vida e viver a sua vida. Mas não é viver a vida assim, vou trabalhar, aí eu tô aqui, sou casado ou casado, eu tô solteira. Ai, mas a vida é assim mesmo. Aí seu casamento, desculpa, não tá muito legal. Ia até falar uma palavra aqui. Não tá muito legal. Aí você fala, mas é assim mesmo, a gente já tá tanto tempo junto, e é assim mesmo. Não dá mais, nesse momento da humanidade, ficar empurrando a vida com a barriga, como dizem no ditado aqui brasileiro. Já ouviu isso? Já. Não dá mais. É urgente, não tem mais tempo. E aí já tá falando que não tem mais tempo há muito tempo atrás. Imagina agora. Não dá mais, gente. Não dá mais.
Porque precisa abandonar tudo isso para poder ascender. Para poder ascender à quinta dimensão e viver uma realidade de viver literalmente o reino de Deus aqui na Terra, que é a paz, a prosperidade, a alegria e a abundância e o amor pleno. Como está lá no livro lá de Telos, o que eles já vivem e que eles vão ensinar a gente a viver. E que eles estão ensinando, tá lá escrito, mas o que é que está acessando na prática? Né? E por que não está sendo ensinado ainda mais rápido? Porque a gente precisa acelerar nosso processo de elevação de consciência para poder receber o que eles têm para dar para a gente. Porque eles estão prontos há muito Muito tempo tempo. para nos ajudar E como humanidade. porque nós, a grande maioria das pessoas, resiste, cria resistência inconsciente. Você quer, mas aí o que você faz é outra coisa. Você quer acender. Aí a gente sabe, porque a gente lida com muitas pessoas aqui. E aí, por exemplo, tem uma pessoa que é casada há 50 anos com um homem que abusa, agride, bate, e fala, mas eu vou fazer o quê? Eu tô casada há 50 anos. E aí eu não consigo sair do casamento porque eu não tenho dinheiro. E aí vai acender como desse jeito? E tem N exemplos que a gente pode dar aqui. E não precisa nem ser casamento de 50 anos, e pode ser de um, de dois, de cinco, de 20, e pode ser você sozinha, achar que você tá bem sozinha. Dei um exemplo aqui pela data. Pois nesse casamento, você disser assim, não, eu quero mesmo acender, eu quero realmente me desenvolver, evoluir, crescer, né? Só que este fim de semana, no final de semana, que tem aquela festa aqui tão famosa, eu vou juntar, vou fazer alguma coisa assim. Tá completamente Hum, sintonizado com uma energia das mais densas que deve ter este país, com certeza. Uma das nesse energias, planeta. é, sim. Uhum. Aí, e está conivente com essa situação, cúmplice com isso, mas só um pouquinho. Hum. Tipo, Foi só um golinho, foi só um pulinho. O que você falou isso, me lembrei de uma coisa que a gente conversou no grupo. Por exemplo, não dá mais para aceitar neste momento alguém beber bebida alcoólica. Não dá mais. Você ainda bebe bebida alcoólica? Então a gente trouxe essa conversa para o grupo, e aí teve uma pessoa que falou assim: Nossa, no final do ano, nas festas, a minha família estava bebendo, aí de repente, né, para eu não ficar muito de fora, eu bebi um golinho. Não dá mais, gente. Não dá. Comer carne, carne vermelha, não dá mais. Então resiste, o ser humano resiste a acender. É muito doido, porque as pessoas querem viver uma vida plena, maravilhosa. Todo mundo quer, quem não quer? Só que vai ter um custo, vai exigir de você uma atitude que você nunca teve na vida. Porque você nunca teve nesta vida, porque você pode ter vivido em Lemúria, que viveu a época de plena luz e amor, que depois teve a queda. Inclusive lá no livro, ele fala que essa questão das curas, que quem estava naquele momento lá e que afundou, precisa curar todo o trauma daquele momento. Será que todos esses traumas que a gente está vivendo hoje não é decorrente daquilo que aconteceu? Hum. Então, foi um processo muito doloroso que eu vivi, e é assim mesmo, porque a nossa criança sente muita dor quando passa por essas situações. Foi um processo divino, porque tem gente que acha que Deus e a manifestação de Deus não traz dor, não traz, traz. Gente, Deus é puro amor e luz
que vai mostrar a verdade que você não quer ver. A verdade liberta, mas dói. Então, resumidamente, o que aconteceu comigo foi esse processo e de acessar essa energia que eu vivi de muita raiva diante desse trabalho de acesso desses traumas e que eu agora estou liberando e preciso ser liberada de tudo isso. Esse é o processo que eu estou vivendo. Estou falando de mim porque foi o que eu acessei, né? Então, o que que nós vamos trazer aqui? Muitas coisas para vocês, né? Depois que o Gonçalo falar, a gente vai trazer mais coisas sobre isso. Eu, eu senti que seria bom que este vídeo fique com essa tua parte mesmo. Depois você. E depois a gente grava outro vídeo onde eu falo dos meus acessos, Tá. para que você possa, inclusive, rever, É. dar uma olhada, se teve alguma parte que do que foi falado que fez assim, ressoou algo aí dentro de você. E mais uma coisa que me veio aqui para falar. O que que aconteceu diante disso é que eu comecei a acessar a consciência que esses traumas que eu vivi e a falta de um pai que não me protegeu, porque a energia do pai é proteger a família, isso é a biologia do ser humano, e quando não tem esse pai, para a mulher, quando ela está num relacionamento, ela projeta o pai no marido, ou no namorado, ou no amigo, ou das pessoas, principalmente na parte masculina. Estou falando do pai com a parte masculina do homem, ok? Então, o que acontecia é que eu projetava o meu pai no Gonçalo, e muitas vezes eu entrava numa situação de me sentir em perigo, mas é porque eu estava projetando, porque isso é um outro aspecto da mente do ser humano inconsciente, que na mulher é o ânimos, e que o Jung falou muito sobre isso, muito, 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 e que também precisa ser estudado sobre isso, porque se você tem um relacionamento, mulher, e você não está bem nesse relacionamento, você não vive paz, luz, amor, alegria e prosperidade, você está projetando o seu ânimos, que é o seu masculino interno, que é a visão que você tem do seu pai neste homem. Então você não está se relacionando com seu marido, você está ou com seu namorado, você está se relacionando com seu pai. Inconsciente. Gente, o ser humano neste planeta de terceira dimensão é muito complexo, essas energias de baixa vibração. Muito complexo. Na quinta dimensão é amor incondicional. Não tem complexidade. Mas aqui, tudo isso a gente precisa se libertar. Porque o relacionamento amoroso não é para viver no é assim mesmo. Uma coisa que me irrita, que traz a questão da raiva, é ouvir as pessoas falarem assim: mas é assim mesmo. Eu não aceito isso, porque não tem que ser, não é. Não é. É para ser puro amor. É para ser a manifestação de Deus, do yin e yang, do feminino e masculino, que é andrógeno, que Deus é, quando, independente se é mulher com mulher, homem com homem, ou mulher com homem, quando um casal se une. Então, você que é solteira, porque eu, quando fui solteira, eu pensava muito assim também, nossa, já resolvi a minha vida, eu tô ótima, eu ganho dinheiro, eu trabalho, eu sou feliz, eu tô ótima, eu não preciso de um relacionamento, eu preciso de um homem. Isso revela muitos traumas dentro dessa fala. Muitos. Porque você não faz ideia do que um relacionamento faz para curar todas essas coisas que nós precisamos curar. E eu só agradeço a Deus por tudo isso estar acontecendo, porque estou me libertando de tudo isso. E estou me libertando do meu pai e da minha mãe para ser um com Deus. E é isso que eu desejo para vocês, que nós desejamos que vocês trilhem este caminho. Este é o caminho.
Essa é a verdade para você viver uma vida real da realeza divina. Voltamos para trazer tudo isso para vocês. O trabalho que nós vamos fazer aqui agora no canal é focado em cura. Claro que pode vir uma canalização ou outra, com certeza, pode vir. Mas o trabalho que nós vamos fazer agora, que já era assim, só que agora é mais intenso, focado em cura. Então, alguns encontros que nós temos no Projeto As Estrelas, a gente também vai publicar para vocês aqui participarem. Até que algumas coisas estão chegando para a gente fazer e a gente vai trazendo para vocês o que que a gente vai fazer, porque muita coisa vai mudar aqui. A gente mudou de casa, de cidade, tudo isso veio uma mudança muito forte. E está mudando esse aspecto de cura que a gente ainda não tinha acessado. E a mudança está vindo muito forte para todo mundo. Não é só para gente. É todo mundo. A humanidade está no momento da virada. E essa virada requer de nós mantermos a nossa fé, para termos a sabedoria para receber o amor. Obrigada por vocês estarem aqui e eu estou muito feliz de estar de volta. Um beijo, gente.